Olá, bom dia pessoal. É uma alegria poder estar aqui com você nesta manhã de domingo, né? Eu fico ansioso durante a semana para a gente poder estar aqui tomando o nosso cafezinho e falando da palavra abençoada do nosso Deus. Nós estamos observando, né, os acontecimentos na vida de Davi, no capítulo 21 de 1 Samuel, e vimos que apesar de Davi ter fugido e buscado recurso junto ao sacerdote Aimeleque, vemos que as ações dele demonstram atitudes desesperadas de um coração humano, que deixa de observar os cuidados de Deus na sua vida. Davi, ele engana Aimeleque com mentiras, fazendo com que o servo de Deus o apoiasse fornecendo o alimento sagrado, o pão da preposição, como vimos anteriormente, que somente o sacerdote, né, tinha autorização dada por Deus quando trocasse aquele pão de poder ingerir. O temor, né, ele toma conta do coração de Davi, de tal forma que ele esquece das suas armas, de como Deus o abençoou nas batalhas e se apodera até da arma do inimigo, de Golias, né, como vimos anteriormente. Citei até o exemplo, né, de uma bola de neve, né, na ladeira, que só vai crescendo à medida que vai rolando morro abaixo. E com receio, né, do servo de Saul que estava ali, que viu Davi, Davi resolve fugir novamente. E o desespero é tamanho que onde ele vai buscar o seu refúgio? Na cidade do inimigo de Israel. O verso 10 nos diz: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Gate era uma cidade filisteia, notadamente como um dos principais centros dos filisteus, palco de eventos importantes, né, envolvendo Israel e seus inimigos. Ela é conhecida por ser a cidade natal de Golias e outros gigantes filisteus que ali residiam. O interessante é que Aques recebeu o título de rei, né, é dito aí. Contudo, Gate não era uma nação. Talvez por sua importância ali no contexto da nação, eles consideravam ele como um rei ali naquela cidade. Na verdade, seria considerado um governante local, submisso a outro rei dos filisteus. Mas não quero também me ater a esses pequenos detalhes. O que nos interessa aqui é a atitude de Davi em procurar refúgio justamente com seus inimigos. Tem uma citação que diz: se aquecendo com fogo inimigo. Essa citação nos lembra da atitude de Pedro, né, quando Jesus foi preso, e ele foi buscar refúgio justamente com os inimigos de Jesus. E quando ele estava ali se aquecendo na fogueira, ele foi reconhecido por uma das criadas. Este fato é registrado lá por Marcos, né, no capítulo 14, versos 66 e 67. Né? E Pedro achava que ali ele estava seguro. Este episódio é quando Jesus diz a Pedro que ele negaria ele por 3 vezes. Né? Você depois pode observar lá no livro de Marcos. Da mesma forma, nós vemos Davi procurando se esconder junto aos seus inimigos, possivelmente pensando ser um lugar onde Saul jamais iria procurá-lo. Da mesma forma que Pedro, ele foi reconhecido. Os servos do rei Aques reconhecem e diz assim o verso 11: porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que cantava as danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Vemos aí uma citação mencionando que Davi era o rei da terra, e todos nós sabemos que ele não era, né? Ainda rei constituído. Creio que devido aos feitos de Davi, de estar ali sempre de frente da tropa, né, nas batalhas, os filisteus pensavam que ele deveria ser o rei, não reconhecendo a pessoa de Saul como rei. Eles tinham tanta certeza de que aquele homem estava ali e era seu inimigo Davi, de que até mencionaram os cânticos que as mulheres cantavam nas vitórias que Davi tinha, que já mencionamos até anteriormente, né? E essas cantigas, elas amarguraram de tal forma o coração de Saul, ao ponto de ele passar a perseguir Davi. Aqueles homens, eles reconheceram Davi, mas entendo que ficaram confusos,
O que este homem que matou tantos filisteus estaria fazendo aqui no meio de nós? Davi ouviu aquele comentário a respeito, ficando preocupado e com medo que o rei Aques pudesse fazer com ele. Nos versos 12 e 13 nos diz que Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos pósticos das portas e deixava correr saliva pela barba. Se agarrava ali nas umbralhas da porta, nos portais que nós vemos hoje, né? E ficava ali babando, né? Como se estivesse doido. A atitude desesperada de Davi, que vislumbrava no seu coração de ser preso ou até ser morto pelos filisteus. Foi de fingir que estava louco. Observem que uma atitude errada leva a outra e chega ao vexame de se passar por louco na presença de seus inimigos. Mas não tira a razão de Davi naquele momento, pois quem em sã consciência quer ser preso ou enfrentar a morte? Até Jesus, né, nos momentos que antecediam a sua morte, sabendo de tudo que iria passar, pediu ao Pai para afastar dele aquele cálice, que era a ira de Deus sobre Jesus, por ter se entregado em favor dos nossos pecados. Levou sobre si o pecado de todos, é que diz a palavra. Sabemos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E naquele momento ali no Getsêmani, vemos a manifestação do sofrimento humano de Jesus. Este temor atingiu o coração de Davi. E nós também estamos sujeitos a ser atingidos da mesma forma. E no momento do confronto, as nossas pernas certamente bambeiam de medo. Isto não acontece apenas com parte das pessoas. Todos os que têm os pés sobre esta terra estão sujeitos a estas coisas. Não é pela posição social, fama, riqueza, autoridade, nada disso nos livra dos temores diante da morte. A atuação artística de Davi, né, foi uma tão boa que convenceu os filisteus que ele era realmente louco. Mas creio que por causa da certeza que tinha que era o seu maior inimigo, queriam levar ali para o rei para que ele decidisse o que fazer com Davi. Nos versos 14 e 15, o rei Aques diz: Então disse Aques a seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesse este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Olha, este homem está louco, não estão vendo? Não quero ele aqui na minha casa. O rei poderia, diante das afirmações dos seus servos, ter apenas mandado uma ordem: mesmo sendo louco, levem este homem para fora da cidade e matem. Vai ser um doido a menos aqui na cidade. Mas o que os comentaristas afirmam e comentam, e eu acompanho o raciocínio deles, é que a proteção de Deus sobre a vida de Davi fez com que o rei não tomasse tal decisão, pois Deus tinha um plano na vida de Davi e não deixaria que este plano chegasse ao fim pelas mãos de homem. Até o próprio Davi reconhece isso posteriormente e registra o fato, escrevendo o Salmo 34 e 56, baseado nesta passagem, contando da proteção do Senhor sobre sua vida. Leia esses dois salmos e você vai melhor entender o que eu estou dizendo. Gostaria de encerrar este cafezinho de hoje dizendo a você que pode estar passando por lutas e até fazendo coisas para tentar fugir de seus problemas, querendo, às vezes, se desviar daquilo que está preparado para você. Quero te dizer que o nosso Deus, Ele é poderoso para cuidar da sua vida e de seus familiares. Não há nada que foge da vontade do nosso Deus. E não há ninguém que pode fazer na sua vida o que Deus não pode fazer. Ninguém pode fazer mais do que Deus. Nada pode sobrepor a vontade dele nas nossas vidas. E é Ele que age nas nossas vidas com poder e graça. Que você possa confiar plenamente nesse Deus, mesmo quando suas pernas tremerem de medo.
tá bom? Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Pega o seu cafezinho aí. Tchau, pessoal.